informática e da automação. Ela herdou isso desde a década de 80, a Política Nacional de Biossegurança, a política espacial e a política nuclear. Próximo. E os objetivos gerais do Ministério são, basicamente, os objetivos propostos no Livro Branco. Acho que a diferença é que no Livro Branco tinham 12 ou 13 e eles foram refraseados para 6 objetivos gerais. Consolidar, aperfeiçoar e modernizar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, expandindo a base científica e tecnológica nacional. Criar um ambiente favorável à inovação no país, estimulando o setor empresarial a investir em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Próximo. Integrar todas as regiões ao esforço nacional de capacitação, ciência e tecnologia. Desenvolver uma ampla base de apoio e envolvimento da sociedade na política nacional de ciência e tecnologia. Transformar ciência e tecnologia em elemento estratégico da política de desenvolvimento econômico e social do país. São 5 os objetivos maiores colocados. Nas ações do Ministério, as iniciativas foram organizadas desde o ano passado em 4 eixos estratégicos e que, naturalmente, refletem os objetivos gerais. A expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a política industrial, tecnológica e de comércio exterior, e foi uma percepção clara do ministro Eduardo Campos da importância de fazer isso explicitamente, porque passamos a ter uma política industrial e tecnológica e as ações do Ministério estavam, de certa maneira, descoladas. Dentre as várias políticas públicas que existem, política de saúde, diversas outras políticas, a industrial foi colocada aqui de maneira explícita. Os objetivos estratégicos nacionais, ciência e tecnologia para a inclusão social. Os recursos financeiros são do orçamento do Tesouro, os fundos setoriais, que são provenientes de arrecadações de setor específico, como sabem, e recursos de outras fontes, em geral de outros ministérios, com os quais o Ministério da Ciência e Tecnologia tem articulado, especificamente o Ministério da Educação, o da Saúde, o MIDIC, o Ministério da Agricultura, Minas e Energia e Desenvolvimento Social. Faltou o Ministério do Trabalho aqui, que dá uma contribuição com o FAT para as ações de crédito da FINEP. Os fundos setoriais, vamos passar rápido, eu não preciso falar sobre eles, foram criados a partir de 99, formados por receitas de contribuições específicas, cuja gestão, por lei, é feita por comitês gestores. São, atualmente, 15 fundos setoriais, um deles não está na gestão do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o de Comunicações, os outros estão na gestão do MCT, cada um tem um comitê gestor e cada comitê gestor tem a atribuição legal de fazer o plano de investimentos anuais, de fazer acompanhamento, avaliação e assim por diante, e isso é um componente importante, entre outras coisas, porque ao fazer isso, nós passamos a ter uma parcela muito maior da sociedade participando das decisões sobre os recursos federais. Nós tínhamos, antes disso, quando tínhamos 2 agências, um conselho deliberativo no CNPq e um conselho de administração na FINEP, nem havia um conselho deliberativo mais amplo na FINEP. Então, nós temos, nos fundos setoriais, próximo, 2 aspectos importantes, positivos, importantes. Uma é de ter fontes asseguradas para o setor de ciência, tecnologia e inovação. Outro é a gestão compartilhada entre diversos segmentos. Mas, na minha visão, nós tínhamos 2 aspectos negativos. Uma é que as políticas dos fundos setoriais eram definidas pelos comitês gestores, em geral, com pouca integração e com pouca articulação com as políticas de governo. E um outro importante é que setores importantes da própria economia
e a pesquisa básica ficaram sem fundos, literalmente. Próximo. O que foi feito, então, nos últimos 2 anos, e que é uma questão que ainda não é bem compreendida, de vez em quando a gente ouve comentários, lê artigos, eu acho que não há uma compreensão clara nem do que está sendo feito, nem de como está sendo feito a construção das ações transversais. A ideia, então, é basicamente essa: como ter uma política de ciência e tecnologia abrangente se só tem dinheiro para alguns setores? Começou-se, então, a construir ações transversais, que são ações, por exemplo, um edital, uma chamada ou a encomenda de um projeto que tem uma vinculação forte com os eixos estratégicos do Ministério, mas que, pela sua transversalidade, devem ter recursos de vários fundos. Então, nós começamos a construir ações transversais. Por exemplo, ontem à noite, nós assistimos o lançamento da Rede Nacional, da nova RNP, a Rede Nacional de Pesquisa de Alta Velocidade. Ela está sendo implantada este ano, nacionalmente, por um projeto que tem este ano, em 2005, dos fundos setoriais, 40 a 50 milhões de reais. Por quê? É lógico que ter uma RNP funcionando é importante para todos os setores. E é lógico que na hora que você faz isso, tem setores que não estão contemplados pelos fundos setoriais e que vão se beneficiar de uma ação como essa. Eu estou dando um exemplo de uma que é da maior importância, em relação a ela não há muita discussão. Em algumas outras, eventualmente, pode até haver algumas discussões. Nos 2 primeiros anos, a definição das ações transversais, como era uma ação nova, ela foi feita meio de cima para baixo. O Ministério se reuniu, as pessoas, eu também participei disso, o professor Ernei participou, presidente dos comitês gestores, as ações vão ser essas e foram levadas para os comitês gestores e foram implantadas, por razões até temporais. Não tinha tempo, no primeiro ano não havia tempo mesmo de fazer de outra maneira, e além disso, a decisão de fazer ações transversais foi uma decisão do Ministério. E aí, então, se fosse fazer um debate, a gente estava debatendo até hoje. Não teria feito essas ações. Esse ano, para o orçamento de 2006, estamos fazendo diferente. Há 2 meses atrás, 2 ou 3 meses, nós estimulamos, então, os diversos comitês gestores, diversos fóruns, ANDIFES dos reitores das universidades federais, fórum de secretários de ciência e tecnologia, entidades empresariais, a elaborar proposta de ação transversal. Tentamos explicar qual é o conceito e estamos fazendo a construção, então, de baixo para cima. E, naturalmente, quando você faz isso, a demanda de propostas é 5 vezes maior do que a disponibilidade. E nós tivemos, então, 2 reuniões nas últimas 2 semanas com os coordenadores das comissões do CCT para, então, nos ajudar a definir critérios, a elaborar, então, uma proposta, e eu estou convencido de que nós estamos, então, aperfeiçoando o sistema na medida em que nós estamos ampliando a discussão, mas trabalhando com a ferramenta disponível. Não há como ter política pública se não tiver recursos. Os recursos federais hoje, fora os que já são carimbados para as ações das agências, os fundos setoriais, eles são de tal maneira que essa é a maneira encontrada para que possamos ter ações mais abrangentes. Sobre as principais iniciativas do Ministério, eu agrupei nos 4 eixos, bem rapidamente. Essa aí chega a ser repetitiva. O primeiro eixo, as iniciativas são ampliação dos programas de formação de recursos humanos, fixação de pesquisadores, maior apoio para projetos de pesquisa de instituições, grupos e redes temáticas, a nova RNP, Programa Nacional de Nanotecnologia, implementação da Lei de Biossegurança.
no eixo de política industrial e tecnológica, a expansão dos programas de apoio à inovação das empresas. Já existem alguns programas